Há dias a vossa professora, a vossa orientadora, dizia uma coisa que era verdade. Que ela foi das primeiras pessoas, se não a primeira, mas não foi a primeira, talvez os primeiros tenham sido os alunos do professor José Maia, da Universidade Lusófona, a primeira a trazer os seus alunos aqui ao Espaço Mira e ao Miraflor, e ela dizia, antes destes lugares estarem no centro, estarem no foco. E é verdade. Portanto, a professora Natália foi das primeiras pessoas a ter a intuição, não sendo ela da área das artes, mas a ter a intuição. Sim, de outra forma, não é? Sim, eu vou já dizer, dessa ligação. Mas esta É o contrário. Outra tradição, se não é? Portanto, a primeira, a perceber, quer do ponto de vista da arte, mas fundamentalmente da sua ligação com a própria comunidade, da importância que estes lugares poderiam vir a ter e que o tempo veio a confirmar. Portanto, quando o professor tem esta intuição, só podemos dar os cumprimentos e dizer que vocês têm sorte de ter a professora Natália como orientadora, no primeiro ano de mestrado, precisamente. Pronto, então muito rapidamente fazer um pouco de história destes lugares. O meu nome é Manuela Matos Monteiro, o meu marido chama-se João Lafrente, fazemos fotografia desde o fim da adolescência e percebíamos que no Porto não havia nenhum espaço para a fotografia. E depois há assim sonhos que se vão acalentando ao longo da vida, alguns concretizam-se, outros não, mas mesmo os sonhos que não se concretizam são um alimento extraordinário existirem. São eles que nos impulsionam a fazer outras coisas. E então, à medida que o tempo foi passando, nós continuávamos a desenvolver a atividade da fotografia, primeiro analógica, coisa digital, organizando exposições individuais, integrando exposições coletivas, e foi esse sentimento de no Porto não haver um lugar para a fotografia que nos fez, a partir de determinada idade, quando já tínhamos algumas poupanças, pensar em criar um espaço onde a fotografia pudesse, ou onde os fotógrafos pudessem reunir, conversar. Até essa altura, nós participávamos em tertúlias livres, e é muito importante saber que isto existe no Porto e continua a existir, e então era à quinta-feira, às 10 horas, no Café Poeta. E então era, quem aparecia, aparecia. Depois tínhamos que negociar com os clientes para podermos ficar, por exemplo, com mesas juntas. Às vezes os clientes não nos davam mesa, então tínhamos que fazer sub-tertúlias dentro do mesmo café. Quando chegou a altura de podermos pensar em fazer uma aquisição de um lugar, apareceu a possibilidade de uns armazéns que têm cerca de 100 anos em Campanhã, designadamente no Miraflor. E a primeira reação, quando esta ideia se nos é apresentada pela arquiteta, precisamente, que é responsável por esta reabilitação, foi que Campanhã não está com nada. Campanhã, portanto, a estranheza de ser Campanhã. Porquê? Porque Campanhã é a zona oriental da cidade, como todas as zonas longe do mar são sempre as zonas mais pobres, menos requisitadas, e portanto um lugar, a freguesia é a segunda freguesia maior da cidade do Porto, mas que está muito associada à exclusão, aos problemas sociais, à degradação do parque habitacional. Portanto, nós no princípio achámos que não queríamos ir para Miguel Bombarda, não queríamos ir para o centro histórico, mas Campanhã, eis quando vimos imagens dos armazéns, ficámos logo passados. E quando viemos aqui, tudo isto era uma ruína, nada disto tinha o aspecto que tem, estava tudo cheio de reboco, mas houve uma coisa que nos impressionou logo, que foi o enorme pé direito. E foi o caráter monumental deste lugar e do lugar que depois vocês vão ver aqui ao lado. Isto aconteceu em setembro de 2012, foi quando nós adquirimos estes espaços, e à medida que íamos estando aqui, percebíamos, nesses primeiros dias, que afinal Campanhã tinha tudo a ver com a nossa história de vida. O João, que é o senhor está ali na entrada,
vivia aqui nas traseiras destes armazéns, portanto, viu sempre estes telhados. Os tios da minha mãe eram ferroviários e estes armazéns estavam ligados à estação de Campanhã. Viveram também aqui uns primos e nós os dois tínhamos andado aqui no Liceu Rainha Santa Isabel e Alexandre Plano. Portanto, subitamente percebemos que se havia freguesia no Porto que tinha a ver com a Espera Campanhã. Isto é muito interessante do ponto de vista psicológico e psicossociológico, que é nem sempre as nossas raízes são aquelas que vêm no bilhete de identidade e às vezes há raízes que só se descobrem depois de se desenterrar, não é? E foi essa a situação. Entretanto, a arquiteta, e vou fazer este dado porque me parece muito importante para a história destas galerias, designadamente desta, a arquiteta pediu-nos se nós, no mês da arquitetura, que era imediatamente no mês a seguir, não nos importávamos ter os armazéns abertos para as pessoas virem ver. Portanto, eram 2 sábados, das 4 às 8, e, portanto, nós estávamos só aqui com a porta aberta para mostrar os armazéns e dizer que os tínhamos adquirido. Entretanto, amigos do José Maio, que conhecíamos de Serralves e por outras ligações da cidade, convidamos o José Maia a vir ver o espaço para quê? Para nos dar ideias, de maneira que nós podíamos trabalhar este espaço sendo ele um grande conhecedor da arte contemporânea, da curadoria, dessa mesma arte contemporânea e da gestão de espaços. O Maia chegou aqui e ficou logo a olhar cá para cima, não é? Estava cheio de buracos, chovia cá dentro, pesadelo, e começou a dar sugestões, ideias, como poderia ser, como poderia ser. E quando ele estava a falar, nós sugerimos que ele viesse nas 2 tardes de sábado, em que nós tínhamos de estar aqui a mostrar o armazém, se ele não queria trazer obras suas para enriquecer o armazém sozinho, com nós os dois, não é que me temos muita graça, aparecia alguma coisa. O Maia é um trabalhador compulsivo, é um operário no sentido que faz, trabalha, e passado 3 dias apresentava-nos uma proposta de exposição que se realizou e que envolvia vídeo, fotografia, ilustração, pintura, instalação, livros de artista, arquitetura, isto é, apareceu com essa ideia, portanto foram em 3 dias, e no primeiro sábado nós abrimos, o primeiro sábado da arquitetura out, da arquitetura fora de portas, nós temos uma exposição magnífica. Com que recursos? E eu gosto muito de contar esta história, especialmente a quem está, quem tem a vossa idade, mas mesmo, às vezes os mais velhos até precisam mais desta conversa, são muito conservadores, que é a questão dos recursos. Nós tínhamos uma bolina e compramos tantos no Leroy Merlin, ou no Aqui, já não lembro, e uns cavaletes, aquelas coisas baratas. Tínhamos umas secretárias velhas todas aqui e levámos tudo. E então, trouxemos, arranjámos uma puxada de luz ilegal. Neste momento não tem problema a gente dizer que não passou o prazo de termos um processo de crime. Luz ilegal. E trouxemos de casa candeeiros nossos. E com isto fizemos a exposição. Isto é, a ideia que antes de mais nada aqui quero passar, mais para além da beleza excepcional dessa exposição que vos falarei, é a ideia de que nós às vezes dizemos não faço porque não tenho meios, não faço porque não tenho recursos, eu não tenho subsídios, o Estado não ajuda, a faculdade não ajuda, não há mecenas, de onde eu não faço. Atenção que aqui eu não estou a dizer que não deva haver estas condições, mas não são esses recursos os decisivos para nós fazermos ou não fazermos as coisas. O principal recurso é o software, é aquilo que eu penso, é aquilo, e antes de mais nada, a vontade, a decisão e a obstinação de fazer. E então tivemos uma exposição em que o Maia, que é fã da Gabriela Lansol, dá um título belíssimo à exposição, que era Encontro Inesperado com o Universo. E, de facto, o universo estava ali, as várias expressões, designadamente até um próprio texto,
produzido pelo André Lamas Leite, que é o professor da Faculdade de Direito do Porto, e um excelente poeta e escreve também prosa excelente, é comentador crítico dos jornais, portanto é uma pessoa muito ativa na cidade. Apareceu muita gente, depois é rede de conhecidos e de amigos, começámos logo aí a desenvolver esses contatos. E eventualmente, em algum café, alguém contou que havia aqui esta exposição, num armazém abandonado já há décadas, pelo menos alguns destes armazéns estavam abandonados há 30 anos, os últimos eram há 10 anos, e alguém ouviu a conversa e, portanto, na semana seguinte estávamos aqui, portas abertas, e aparece o jornal Público. E nós perguntamos, vem cá porquê? Soubemos que havia aqui uma exposição. Então, entrou o jornalista, entrou o fotógrafo, e fazem fotografia, conversam connosco, conversam com a Maia, e no outro dia sai uma notícia que diz: as artes vão mudar para Campanhã. E em cerca de 15 dias os outros armazéns venderam-se todos. Porquê? Eles olharam. De pessoas também relacionadas com... E pessoas ligadas à arte. Eu acho que o pensamento foi este. Portanto, reparem os acasos, reparem, portanto, tudo isto, estou-vos a contar isto, não é a historinha toda. Não, é porque tudo isto é muito instrutivo para a nossa prática individual. O que é que as pessoas que apareceram para comprar acharam? Que nós temos lidado por tempo, achamos que isto era uma visão, que era uma estratégia, e que isto ia ter muito futuro, e não foi nada disso. Foi o acaso da proposta, foi nós termos apaixonado pelo lugar. O certo é que todos os outros armazéns foram vendidos. Há um músico da Casa da Música, há um escultor, há uma professora em Belas Artes, há um DJ, rapper, grafita, dois arquitetos, isto é, acabámos por ter a Rua de Miraflor, por este processo. Portanto, eu estou-vos a contar como é que as coisas aconteceram, mostrando que até que ponto é que toda uma conjugação de fatores pode conduzir, mas isto não é o destino, não é? Isto não é o fato, isto não é porque sim. Antes de mais nada, há aqui vontades. A nossa vontade, a vontade do Maio, a vontade de difundir, divulgar, e passado um ano inauguramos duas galerias. Inauguramos no dia 5 de outubro, que foi quando o primeiro ano em que esse feriado acabou, e nós achámos que a data era importante e, portanto, fizemos questão que a inauguração fosse em 5 de outubro. Neste momento, as galerias já têm 2 anos e meio de uma intensíssima atividade. Para terminar, dizer que temos aqui duas galerias com perfis diferentes, embora em plano de fundo esteja a fotografia. Maia fala no lugar expandido da fotografia. Temos realizado nos dois espaços exposições com características diferentes, sendo que neste espaço a direção artística é do José Maia. No espaço ao lado há que, e muito bem, e este é um aspecto muito importante, convida muitas vezes outras pessoas para fazer a curadoria das exposições, porque é na diversidade que nós somos mais ricos. O mesmo, a repetição é o jogo de espelhos, e portanto o José Maia muitas vezes convida outros curadores a desenvolverem aqui os seus projetos. Temos aqui residências artísticas e aqui ao lado temos o Miraflor. A direção está ligada, a direção artística está ligada a mim e ao João, mas sempre convidando, sempre que possível, sempre que encontramos alguma pessoa que está direcionada para aquele tipo de apresentação, portanto também é convidado para fazer a curadoria das exposições. Passo já a palavra ao José Maia, mas para já dizer o seguinte, depois estamos disponíveis para todas as perguntas, que são duas galerias com perfis diferentes, com uma grande vantagem que é, dirigindo-se a públicos distintos, públicos diversos, misturam-se.
E, portanto, temos a vir a esta galeria pública à partida, não tem uma apetência para a arte contemporânea e também as pessoas que mais experimentam galerias da arte contemporânea a visitarem também as outras exposições. Temos tido uma atividade quase diria frenética, porque quando há um espaço novo, numa zona improvável, é preciso aqui, há uma palavra que já está um bocadinho batida, mas que aqui faz todo sentido, inscrever a galeria. Temos que fazer uma prova de vida, temos que fazer uma prova de qualidade. Isto também para as nossas vidas também é assim. Isto é, os primeiros tempos, nós temos que nos afirmar enquanto capazes. Portanto, eu estou sempre a remeter para a vossa situação, porque eu acho que são modelos de funcionamento que podem ser de uma instituição, mas que têm tudo a ver também com a nossa vida pessoal e nós enquanto profissionais. Donde, quando começamos um projeto, os primeiros tempos têm de ser de um grande voluntarismo para certificarmos a nossa existência. E, portanto, temos, de facto, uma quantidade enorme de exposições, concertos, teatro, conversas, conferências, projeção de cinema. Portanto, até Paulo Cunha Silva dizia que nos apreciava precisamente por estarmos no sítio em que estamos, dizia que isto era mais um centro cultural. E ele dizia, ainda não vou lá a Campanhã porque eu não estou preocupado com Campanhã, vocês são a variação ectópica da cultura em Campanhã. E ele teve essa percepção da importância de estarmos aqui. Nós depois vamos ver outras exposições, poderíamos depois acrescentar mais alguma coisa, mas agora seria o José Maia que iria desenvolver mais, não só a sua ideia de programa para esta galeria, dizer que esta percepção de que era preciso fazer muito especialmente neste arranque do projeto, era uma concepção nossa completamente, não é a concepção do José Maia, e portanto eu passo a palavra em dizer que também nestes projetos é muito importante haver uma identidade, que não tem que ser uma identidade de interesses, de concepção à partida, mas algo que nós vamos construir. E nós temos uma forte identidade de base, mas temos vindo a construir essa identidade. Portanto, ficarem com esta ideia, um pouco como os casamentos, não é? As pessoas gostam-se muito, mas se não constroem a relação, as coisas correm espaço. Muito obrigado pelas palavras, e muito obrigado, Natália, e obrigado por terem vindo. Nós já falamos muitos pontos muito importantes, vou falar um pouco deste do programa. Como a Manuela falou, o centro é a fotografia. A minha proposta foi precisamente pensar a fotografia, digamos, ou melhor ainda, a relação que a fotografia estabelece com as outras áreas artísticas e também de forma que as outras áreas artísticas se inscrevam na fotografia. E, nesse sentido, as primeiras exposições do Espaço Mira, digamos, eram exposições temáticas, eram exposições coletivas, reuniam vários criadores de diferentes áreas e também de diferentes gerações. E aqui já estou a dizer que, em termos, digamos, de criadores, digamos, programamos, apresentamos artistas que vêm dos anos 60, como, digamos, artistas que começaram apenas a sua prioridade há 3 anos, 2 anos. Temos, digamos, esse período da arte contemporânea, nos anos 60 até a atualidade. E as primeiras exposições, como estava a dizer, eram umas exposições que pretendiam, digamos, apresentar o que seria o programa desta galeria no futuro. A primeira era dedicada à relação da fotografia com a imagem em movimento. Isto quer dizer que, por vezes, olhamos para a fotografia e sabemos que ela é cinematográfica, por vezes vemos uma sequência de imagens. O que temos ali é precisamente um conjunto de imagens no tempo, como, por exemplo, está aqui, entre o primeiro momento e o último momento, por vezes, o mais tempo ou menos tempo para cada uma delas, ou a fotografia
fotografia no vídeo e no cinema. O segundo momento era precisamente dedicado à performance art, neste caso, à relação da fotografia com a performance art. De que forma é que os performers contemplam e pensam a fotografia e de que forma é que a performance está presente na fotografia. Depois, um segundo momento estaria relacionado, digamos, com a pintura, desde a pintura, digamos, mais pictórica, a fotografia mais pictórica ou a presença, digamos, da fotografia na pintura, pinturas que partem, digamos, da imagem fotográfica. Uma outra pretendia precisamente pensar os diferentes suportes da fotografia, que seria, digamos, essa fotografia expandida, diferentes suportes, podemos até falar de diferentes dimensões, porque com as diferentes dimensões temos uma relação diferente com o observador, e são muitos artistas que têm trabalhado dessa forma a fotografia. E ainda a fotografia na escultura, desde os anos 60 que falámos da fotografia e escultura. Há um senhor que é o Dr. Baumgarten, que irá apresentar essa ideia de fotografia e escultura. E muitos artistas têm vindo a trabalhar desde a década anterior, e em Portugal podíamos até ir também ao finais dos anos 60 e à década de 70, quando, por exemplo, um senhor como Alberto Carneiro já trabalhava precisamente isso. Só que no que seria, digamos, o espaço digamos, natural, por vezes rural. Ainda a fotografia e a arquitetura, essa será apresentada um pouco mais tarde por uma arquiteta que é Inês Moreira, que também é curadora. Para além disso, os convites realizados a curadores são importantes, como o Manuel falou, são outras reflexões sobre a fotografia que são importantes para este espaço refletir a fotografia. Há a experiência da fotografia, através, digamos, de outras áreas, através da observação, ou tal experiência estética, deixamos ver, por exemplo, performance, ou por vezes essa performance estende-se, digamos, à produção de som, que pode ser apenas som, ruído, algo mais performativo ou algo mais próximo, digamos, da música, mas há sempre espaço para o debate, para a conversa. Portanto, pode ser uma conversa simples, como poderá ser uma aula, provavelmente isto não farão, digamos, integra aulas, porque o artista em causa era também professor na Faculdade de Belas Artes e, digamos, o modelo de aula é bem diferente do modelo de conferência ou de conversa, daí temos estes diferentes movimentos. A necessidade também, no primeiro momento, de contemplar o cinema convoca a fotografia, como sabem, através, digamos, de diretores de fotografia e vai convocando outras áreas artísticas, não é? E temos realizadores mais pictóricos ou realizadores que têm, digamos, um olhar mais fotográfico. Por isso, desde o início, também contemplamos o cinema. Relativamente a este espaço, e o lugar onde ele está, para mim, em termos de programação, foi também importante conhecer o passado desta zona riquíssima em termos culturais. O nosso primeiro realizador, Aurélio Paz dos Reis, vivia aqui perto. Ele era fotógrafo, na verdade, e por acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos, vai precisamente adquirir o primeiro cinematógrafo e irá, digamos, filmar, que seria a saída da fábrica, agora é Benetton, saída da vida Benetton, imagino, os trabalhadores, num diálogo muito estreito com os primeiros realizadores franceses. Ou uma das grandes artistas portuguesas, Aurélio Sousa, que irá trabalhar a questão da identidade, que era uma grande fotógrafa, infelizmente, há muito trabalho ainda por fazer. Ela também deixou um espólio de fotografia incrível, riquíssimo, que eu ainda gostaria de o apresentar aqui neste espaço. E atendendo às dificuldades, digamos, de fazer fotografia no passado, agora, como vocês sabem, é muito mais fácil, produzimos não sei quantas imagens. Na altura,
era bem mais difícil, porque quem fazia fotografia também tinha que as revelar, e muitos daqueles produtos também tinham pedidos de fora. Bem, atendido a isso tudo, a produção de fotografia dela era incrível. Pronto, e aí, digamos, viviam ali lado a lado. Anos mais tarde irá também nascer o Agostinho da Silva, que para mim é assim, um dos grandes pensadores que marcou o século anterior, ou a Casa António Carneiro, próximo. Era importante também conhecer outros espaços, como por exemplo o Museu Militar, e de alguma forma tentar dialogar. Por isso o programa do MIR estendia-se a estes lugares. Um outro espaço cultural, uma outra vertente, ali o espaço das águas, podemos... Como é que se chama? Portanto, aquilo é a empresa Águas do Porto, antigamente é que se chamava As Águas. Portanto, que é um parque onde estão os serviços administrativos das águas do Porto e onde há várias fontes. Portanto, vale a pena um dia destes passarem lá, que é na Rua Barão de Nova Sintra. E permitem a entrada no parque, é espantoso. Um sítio que vale a pena. Precisamente. E para mim, isso cita a representação do Porto através daquelas esculturas, os fontes que realmente valores escultórios que já começam a funcionar assim, numa proximidade muito grande a estas casas, a Casa do Aurélio e da Aurélia. Ainda a proximidade com a Faculdade de Belas Artes do Porto, muito próximo. E também é importante pensar esta zona, porque aqui próximo, do outro lado da rua, no final da década anterior, dinamizei também um espaço, um armazém, era um espaço campanha, que é um espaço alternativo. E este espaço funciona como meio. Quem o promove são também artistas, criadores, e a Manuela, como na parte dos espaços alternativos aqui, são dinamizados por artistas, só que aqui o programa é verdadeiramente diferente. Normalmente o espaço alternativo contempla uma exposição e apenas uma conversa, um debate, passa por diferentes áreas, mas aqui, como há pouco foi a professora dela, o programa é bem mais vasto e muito intenso, e nesse sentido aproxima-se, digamos, ao que é um espaço intermédio, no sentido cultural. Estava a falar com uma das vossas colegas, não digamos, em termos de programação intensíssima, quase semanal, talvez a apresentação do livro, a própria inauguração, concertos, a mostra de performance, são várias. Então, intenso. Nesse sentido, afasta-se pelo espaço independente, mas, por sua vez, está muito próximo. Então, são os artistas que o programam, depois o programa é completamente diferente. Bem, e relativamente às exposições, como disse, são coletivas, algumas, outras antológicas. As coletivas são temáticas e, por vezes, digamos, as antológicas pretendem, antológicas ou de projeto, pretendem dar conta, digamos, ou de um percurso, ou apenas de um momento específico. Este espaço é um espaço, para além da apresentação, como disse, é um espaço de reflexão, mas também um espaço de criação. E, nesse sentido, o facto de existirem dois quartos, que permitem que os artistas de fora possam permanecer, tanto para apresentar depois o seu trabalho, podemos de montagem, como também para podem permanecer durante um período para realizar trabalho, especificamente aqui para o lugar. Por vezes nós dizemos que são instalações específicas, instalações que têm em conta as características do lugar. Muitos, digamos, esses artistas são também de diferentes áreas, entre um ator, alguém que vem, digamos, do teatro, da dança, da música ou das artes plásticas e da arquitetura também. Por isso, este espaço é então um espaço de criação, um espaço de apresentação e um espaço de
Neste momento, às tantas é melhor passarmos para a exposição, neste momento temos uma exposição dedicada a um artista que é o Álvaro Lapa. Normalmente só conhecemos o Álvaro Lapa por aquilo que está ali ao fundo, que é pintura e desenho. Este espaço, melhor ainda, desde o início, quisemos fazer um pouco mais. Quisemos contemplar, como vos disse, artistas de diferentes gerações e por vezes posso-vos dizer que em Portugal o número de espaços expositivos é reduzido e faz com que, por vezes, os artistas não apresentem a sua obra com a regularidade que pretendem. Ou por vezes, posso-vos dizer que chegando a apresentar num museu, passam, digamos, 10 anos sem apresentar o seu trabalho. É problemático. Mas também é difícil para artistas mais jovens, não é? Aqui temos, digamos, em conta isso. Neste caso, a situação é verdadeiramente diferente. O Álvaro Lapa faleceu há 10 anos. Ele era artista plástico, como vos disse, era professor de estética e também de psicologia da arte e também foi professor de pintura e foi uma referência para muitos artistas. Era alguém que tinha uma linguagem muito própria, singular, um universo muito singular. Ele conseguia misturar, digamos, tendências artísticas que, por sua vez, estavam completamente vinculados ao oposto. Imaginem o que é uma arte que usa a palavra, que seria a arte conceptual, uma arte, digamos, mais gestual, não é? Mais expressiva, que seria colocada do lado oposto. Mas eu costumo dizer que, por vezes, que vive na periferia, quem está na periferia e olha para o centro, consegue absorver tudo o que está na periferia e fazer uma outra coisa. Não é? O Amadeu de Sousa Cardoso passou por não sei quantos movimentos. Aquilo é incrível. Se analisarmos aquilo tendo em conta as vanguardas, temos ali uma mistura, mas se olharmos também para um colega deste artista, o Ângelo de Sousa, e olharmos para a sua produção, ficamos espantados, porque a sua produção contempla o minimalismo como algo, digamos, mais bruto, mais expressivo, o que é realmente interessante. E este artista tinha ainda a particularidade de ser escritor e incluir a palavra na pintura e no desenho e também incluir o desenho nos seus livros. Por isso, teríamos aqui algo que poderíamos dizer, quando olhamos para os livros dele, ali uma banca com os livros, que por vezes o que teríamos ali era a poesia visual. Em Portugal há uma história riquíssima da palavra expandida, não é? E que nós, durante muitos anos, designámos como poesia visual e depois, a partir da década de 70, poesia experimental, que depois irá contemplar a performance, irá contemplar o som, irá contemplar até o vídeo e por aí fora. Sendo nós os primeiros a fazer o que é a palavra em movimento. Que é realmente interessante. A palavra tornada a imagem, mas em movimento, como o Sr. Mauro Castro. Ou primeiro, temos a primeira pessoa que é estudada nos Estados Unidos, que é o Silvestre Pestana, que apresentou aqui um trabalho e vai ter uma lógica, precisamente agora no próximo trimestre, em Serralves, que é precisamente o primeiro a espacializar a palavra no computador. É realmente interessante isso. E este senhor não estava incluído e continua a não estar incluído no que é essa poesia experimental. Mas, contudo, o trabalho dele, obrigatoriamente teríamos que ver isso como tipo de criação que teríamos que incluir nessa poesia experimental. Outra situação ainda era um artista que, digamos, se relacionar com outros artistas, ia também ou colaborando com atores, ou até escreveu um guião para um filme. Nesta exposição dedicada ao Álvaro Lapa, precisamente de 10 anos após o falecimento, quisemos contemplar um outro Álvaro Lapa. Não esquecer o Álvaro Lapa da pintura, o Álvaro Lapa do desenho, mas dar prioridade também aos livros, sejam de todos os livros. Neste caso, temos o ateliê do Álvaro Lapa, que
está aqui. E esta obra é de um amigo, Sagnel, que é realizador, é também encenador e é também escritor. Aliás, foi professor na vossa universidade, na vossa faculdade. E eu de francês, provavelmente, não é? E ele é Regina Guimarães. Sim. É isso, é o marido da Regina Guimarães. Sim. E o Sagnel, quando chega a Portugal, vai viver para o ateliê do Alvalade. Agora podemos começar a ver. Vai viver para este espaço. E como conseguem perceber, é alguém que conhece com proximidade Álvaro Lapa, né? E observa atentamente a produção, digamos, da sua obra pictórica, mas dá conta também dos livros, e muitos destes livros eram precisamente discutidos, partilhados e depois discutidos entre ambos, e para existir a um grupo maior. Sagnel é realizador, conseguem perceber que esta forma de montar, temos a imagem espacializada, como há pouco falei, entre o primeiro e o último momento, não é? Sabemos que somos nós que temos que estar em movimento, mas ela decorre, digamos, no tempo. Sabemos o que é a ideia de simultâneo, isto e isto, não é? Ou isto num só momento, certo? E nesse sentido já teríamos a ideia de ritmo, a ideia de plano está presente, não é? Ou, vejam bem, desde o todo, ao pormenor, a questão, digamos, da textura que estamos a estar digamos, na carne, como estaria, digamos, na porta, que depois iremos ver no chão e nas pinturas do próprio Álvaro Lapa. O que temos aqui é alguém que irá conviver durante um período ainda longo com Álvaro Lapa e irá criar imagens, quer seja a partir do estúdio, quer seja, digamos, a partir do universo do Álvaro Lapa. E com o Álvaro Lapa irá, digamos, montar esta coisa. Posso-vos dizer que a forma de montar é característica do Álvaro Lapa, que foi até o próprio Álvaro Lapa que montou uma exposição individual numa galeria da década de 80, que era, digamos, programada por um artista que depois também se tornou galerista, que é o Pedro Oliveira. Não sei se já ouviram falar, a galeria Pedro Oliveira ainda está em funcionamento. Na altura, a sua galeria chamava-se Rony Pavia. E queria também só dizer o seguinte, que esta ideia de dinheiro era importante também trazer para aqui, porque o Álvaro Lapa, quando veio para o Porto, ele nasce no Alentejo, depois vai viver ainda em Lisboa e vem para o Porto, convite de Ângelo de Sousa, e dará aulas na Faculdade de Belas Artes, como vos falei, mas durante algum período ele ainda vive no ateliê do Ângelo de Sousa. Então, mais tarde, já tem o seu ateliê e Sagnel irá viver nesse ateliê. É alguém que passa a ser importante não só para alunos, como depois, digamos, constitui uma referência para os seus amigos. Sagnel irá escrever precisamente ainda sobre Álvaro Lapa, e aqui, como vos disse, há todo um diálogo com o universo, parte, digamos, do ateliê, mas estende-se, digamos, ao universo do artista, o pintar e a tacada, a pincelada certa, não é? Porque, por vezes, quando estamos a falar de uma pintura gestual, o que temos é o gesto, esse gesto vemos o quê? Conseguem perceber, conseguimos ver o tempo, não é? Uma coisa é fazer um gesto muito demorado, não conseguimos ver o tempo, conseguimos ver a urgência, conseguimos ver a rapidez, ser mais ou menos específico, e estas tacadas, este começar antes para depois realizar algo que caracterizava precisamente o universo de Álvaro Lapa. Então, temos aqui um conjunto de imagens fotográficas que convocam o cinema. Estas fotografias foram feitas por um realizador, devolvem-nos, digamos, no universo digamos, do retratado, não é? Parte, digamos, do ateliê, mas vai à cidade, vai ao que eles designavam na altura o cemitério das cabines telefónicas, ou o cemitério dos elétricos, ou até, digamos, esse universo. Eu acho que a ideia de morte está
Depois termina com algumas imagens de pinturas completamente diferentes. Aqui um texto tornado imagem, depois aqui apenas uma imagem. Só para terem uma ideia, eu estava a falar, um dos livros é este, Atraso como o Chão, se eu vos mostrar isto, conseguem perceber o que temos aqui é o desenho e temos aqui o texto. E o texto não é a ilustração do desenho, o desenho em si é um poema. Da mesma forma que se eu vos mostrar isto, é uma palavra tornada imagem, né? O grafite que nós vemos, ou as palavras que vemos nas sweatshirts, convocam o mesmo. Ou aqui a palavra espacializada, a forma de ler é verdadeiramente diferente, o espaço é verdadeiramente diferente, se está do lado esquerdo ou se está do lado direito é verdadeiramente diferente. Ou isto, uma imagem, é também um verso, um poema. Por isso esta exposição requer muito do visitante, né? Ter esse tempo para ver, para, digamos, ver o ritmo que está aqui, o ritmo vertiginoso. Nós podemos andar muito devagarinho, não é? Mas visualmente são diversas as imagens que temos que ver e depois circuitar umas com as outras. Né? Temos aí o universo, mas depois temos o próprio universo de Alvalade, nos seus livros, estão em todos os livros dele, alguns poemas que estão ali a ser projetados, desde o início pedimos que a palavra estivesse presente. Convidámos um artista, que é o João Sousa Cardoso, que foi aluno de Álvaro Lapa e que nos últimos anos tem realizado peças de teatro a partir de 3 livros: Raso como Chão, Porque Morreu Ianes e o Barulheiro. O Barulheiro foi apresentado, todos eles foram apresentados aqui nos teatros nacionais. O Barulheiro, no ano passado, teve também no Mosteiro e uma semana antes de ser apresentado, de inaugurarmos esta exposição, de ser apresentado também no Centro Cultural Vila Flores. Álvaro Lapa, tenho aqui um livro que eu perdi. Álvaro Lapa ainda foi editor de António Gancho, um artista que conheceu um hospital psiquiátrico em Coimbra. E nesse sentido, porque o seu universo convoca também a leitura, convidámos também a Ana Deus. Vocês certamente conhecem Ana Deus ou Urbana, os Três Existidos, ou Doce Mairoso, ou atualmente com um dos aulas, do ano passado, que é o Projeto Bruta. E no Projeto Bruta, Ana Deus irá convocar só poetas bobos. Então, convidamos Ana Deus e ela irá fazer leituras de Álvaro Lapa. Contudo, temos ali naquelas 2 cadeiras textos do Porque Morreu Ianes, lidos por João Sousa Cardoso e também por Ana Deus. No caso de Ana Deus, é mais do que apenas uma leitura, é uma leitura, mas é um trabalho em si sonoro, porque ele foi todo manipulado e também integrou essa peça de teatro. Claro que o universo da pintura e do desenho tinha que estar presente. Não é? E aqui é provavelmente interessante porque a professora Egontina esta exposição foi aconselhada por mim e por Egontina Monteiro, uma grande amiga de Álvaro Lapa, minha professora na Faculdade também de Belas Artes do Porto, professora de Antropologia seria na altura a arte contemporânea, na verdade posso dizer, durante anos referia-me sempre às aulas de Egontina Monteiro, foram as únicas aulas em que se falava de arte contemporânea. E até Duchamp, mas alguém que misturava áreas. A poesia era convocada, imaginem o que é, na altura, para se falasse do presente, alguém ler as Flores do Mal, de Baudelaire, ou senhores que, digamos, num outro livro, que é uma outra referência, que é o Pintor da Vida Moderna, sem ele não conseguimos ler estamos a viver hoje. Também escolhi hoje, até foram conhecidos. De forma dandy, nos apresentarmos de forma cuidada em termos de imagem, mas são outras questões, mas imaginem que é isso, ou se não chegares
e nos primeiros momentos eu vi o José Miguel e a partir daí toda uma viagem em toda a arte contemporânea misturada com a antropologia da arte. Na altura estava muito recente esta necessidade, bem, atualmente sabemos que é pouco saber só na arte ocidental, né? Temos muito mais, temos na arte africana, na arte oriental e por aí fora, e com ela temos práticas artísticas. Essas práticas são verdadeiramente importantes porque a forma de fazeres, né, está aliada a esse pensares e a uma determinada atitude, uma determinada cultura. E ela falava-nos disso, e foi sem dúvida importante, olha, posso dizer, não só para mim, mas para a Filipa César, que é uma das grandes artistas e realizadoras contemporâneas, que não se refere isso, para o Onofre, também é um artista de videoarte, em Portugal, Passada Marcha, Eduardo Matos, uma quantidade de artistas. E ela era colega e amiga de Álvaro Lapa, e há uma quantidade de histórias que eu me lembro de partilhar com ela, e claro, convidei, tinha a necessidade de algum tempo para fazer esta exposição, Álvaro Lapa, e há uns meses atrás convidei, porque eu não tinha para ser ela comissária, e ela queria também que fosse a curadoria desta exposição. E desde o início, como estava a dizer, era importante trazer um outro Álvaro Lapa, neste caso pinturas e desenhos que Álvaro Lapa tinha dado à professora Ivantina, e aqui temos aquele desenho que é realizado e depois é dado ao outro, é algo sempre muito especial, não é? Há um galerista que trabalhou durante muitos anos com Álvaro Lapa, que é o Manuel Ulisses, da Quadrado Azul, e tivemos a ver, achei ainda imensas obras, teve também uma exposição para frente, e essa exposição agora está lá, acho, em Lisboa, mas nós, após essa visita ao espaço, não queríamos aqueles trabalhos, queríamos trabalhos que estivessem, digamos, relacionados de alguma forma pertencessem ao universo do Álvaro, às suas relações. E pedimos precisamente ao Manuel Ulisses para tirar as pinturas lá e os desenhos lá de casa. E neste caso, um desenho que Álvaro Lapa terá dado no dia de aniversário ao Manuel Ulisses, que tem um verso. Esse verso está incluído no livro que a EDP apresentou, ou também esta pintura belíssima, que é uma pintura de uma série de pinturas que partem precisamente do livro Raça no Chão, que se chama Que Horas São Que Horas, muito conhecida, mas esta pintura não digamos, menos conhecida. Então podemos falar a outros autores. Conseguem para saber que isto, digamos, Álvaro Lapa é conhecido tanto pela pintura como pelo desenho. Há outras situações aqui, por exemplo, estes desenhos são belíssimos, e o facto deste desenho dialogar, porque é do mesmo período, e ajuda-nos a compreender isto. Conseguem perceber que isto e isto está muito próximo, não é? Fazem parte, digamos, do Raço no Chão, ou a série da Branca de Neve, que está incluído, mas contudo, esta forma irá dialogar precisamente com o universo de uma outra grande artista, que é a Maria José Aguiar, que foi esposa de Álvaro Lapa, e constituiu também para eu uma referência a uma grande pintora ainda desconhecida, infelizmente. Melhor ainda, é conhecida, mas há muito por fazer relativamente ao trabalho desta artista. Estes desenhos têm ainda a particularidade do seguinte: na altura um conjunto de artistas produziam obras e vendiam na Vendôma. Estava a nascer a Vendôma. A Vendôma tinha sido, digamos, criada de alguma forma por um amigo, e eles, Ivantina Monteiro, criavam os chouriços e o Álvaro Lapa ajudava a encher, e era isso que vendia. O Álvaro Lapa vendia desenhos, quer dizer, outros desenhos, estes foram dados à própria Ivantina Monteiro, mas vendia desenhos semelhantes àqueles que são incríveis.
Agora que eles comprou na altura custou um pouco. Agora tem ali o valor é considerável. Não vale a pena agora falar disso. E o Ângelo de Sousa também, e outros artistas. Incrível, um outro tempo, estamos na década de 70. E claro que cada um destes desenhos tem desenhos e culturas têm uma história. E de alguma forma, só de ver, acho que eles já falam. Há algo de único e singular que é importante mostrar. Pronto. Outra situação ainda, e há pouco falei em práticas, ele trabalhava a pintura e a forma de pintar e a convocar diferentes artistas, entre Motherwell ou o artista que também escreve. Mas ele irá criar uma obra belíssima, que são as profecias, pertence à coleção de Serralvos, em que cria uma moldura em ferro e irá bordar palavras, excertos, autênticos poemas. E essa, digamos, a realização dessa obra é feita, digamos, numa outra prática. Ele vestia umas saias e um Algarve, e daqui a necessidade de contemplar o Algarve, e neste caso a Ponta de Sagres, vestia uma saia e em frente ao mar, né, bordava. Portanto, é um outro ritual, é uma outra forma de fazer, não é aquela lá rodeado de Breton ou de Deleuze e por aí fora, é um outro Algarve. E isso é importante quando nós falamos atualmente de práticas artísticas e não só de áreas artísticas. Ele não estava a pintar, ele também estava a escrever, mas também estava a abordar, o tempo era outro. A forma de estar com a coisa, de bordar, saber que se estava a desenhar ou criar uma imagem, ali era a escrever, mas nesse fazer mecânico também está em determinado lugar. E aqui foi convocado, o Algarve foi convocado precisamente um vídeo realizado pelo João La Fuente, um vídeo que decorre ao longo de várias horas, não sei, 7 horas, João? Sim. Mais ou menos? 5? 7, por aí. E temos no centro uma obra de Pancho Guedes, um grande arquiteto português, uma obra produzida, digamos, em Moçambique. Foi algo, digamos, de uma retrospectiva no CCB e de uma retrospectiva interior que viajou todo o norte da Europa, passa para o lado, digamos, do lado do oceano, não só a América, e depois desce para a África do Sul. Assim, eu posso vos dizer que até a divulgação do grande Cisa Vieira seria outra. Foi ele a primeira personagem a divulgar, mas ele era também escultor e pintor e alguém que integrava isso tudo na sua arquitetura, e a convite de um grande comissário, para mim um dos grandes comissários do nosso tempo, que é o Nuno Faria, para o Algarve, outra coisa, no Algarve, irá criar esta escultura que, por sua vez, também convoca a arquitetura. Teríamos uma espécie de labirinto, temos que chegar a um centro, e nesse centro o que vemos ouvimos o mar e sentimos o mar. Na verdade, o mar aproxima-se, há uma espécie de buracos, não é? Podemos dizer, e conseguimos ouvir o mar, mas mais do que isso é sentir. Antes de ouvimos um som e depois sentimos aquele ar. E digamos, aquilo funciona também na altura de estar presente, e aquilo funcionava como um ouvido. Depois disso é que também estava a ficar ligeiramente surdo, não tinha essa necessidade de ouvir o mar. Mas ouvir o mar já é ter a voz, é ter a imagem do mar, o tempo do mar, a ideia de paisagem. Daí este som inundar a galeria. É um outro tempo, uma outra viagem que também queríamos proporcionar. Esta exposição é acompanhada, digamos, de aulas. A primeira foi do João Sousa Cardoso, o tal artista, também professor, que também tem trabalhado o Álvaro Lapa. Teremos no dia 9, e aqui é realmente interessante, porque os artistas de Guimarães estarão aqui presentes, para, digamos, nos apresentar
neste caso o Sagneiro, 2 filmes. Um filme em que o Álvaro Lapa entra como ator e um outro filme em que ele é, digamos, o autor do argumento e que se passa precisamente aqui no Porto, temos um outro Porto, digamos, de uma personagem. É um filme pouco visto. Na verdade, posso dizer que eu vi há cerca de 4, 5 anos num espaço que era a Confederação, também gerido por artistas, em que na altura alguém soube que existia o filme, contactou o Sagneiro, o filme, digamos, encontrava-se ainda em película, foi feita digamos, a passagem para o digital e para que mais pessoas puderam ver. Estes filmes nunca são referidos, na maior parte, digamos, deste trabalho, nunca é referido quando se fala do Álvaro Lapa. Por isso cabe também ao Espaço Mira, dentro de artistas que são sobre isso, cabe também ao Espaço Mira, dentro de artistas que são muito estudados, como o Álvaro Lapa, que têm uma cotação, digamos, no mercado, são ditos os tais institucionalizados, estão representados nas maiores instituições. Cabe também ao Mira introduzir um novo olhar sobre as obras dos artistas. Como há pouco a escola sobre a Aurélia de Sousa, há uma redução dos artistas. A Aurélia de Sousa é só vista como pintora, mas ela foi uma grande fotógrafa. O Ângelo de Sousa, infelizmente, é só visto. Primeiro era só pintor, depois contemplaram a escultura e depois, mais tarde, começou-se a valorizar o desenho, também o desenho. Mas sabe-se pouco, e ele deixou muitos livros, muita fotografia. Foi feita uma exposição em Serralves, em que o próprio Ângelo de Sousa embrulhava as fotografias assim, desta forma. E mais uma influência, não é? E conhecemos muito pouco da fotografia de Ângelo de Sousa. Temos das grandes figuras, não é, das artes plásticas, parece que conhecemos só uma parte muito pequena. Nós, precisamente os artistas, dá conta disso. E não sei se tem alguma questão, tem muita coisa para falar. Há pouco a Manuela falou, assim, temos que ir para o outro lado. Há pouco a Manuela falou dos públicos, conseguem perceber o facto de convocarmos diferentes áreas. Por exemplo, um realizador que vem apresentar filmes, claro que naturalmente irá interessar a realizadores. Não é? Alguém que lança um livro irá interessar a pessoas relacionadas com a literatura. E, na verdade, no passado, estes encontros existiam. A relação entre os criadores existia, por isso este espaço tinha que ser também um espaço onde escritores, realizadores, artistas plásticos, atores, bailarinos se encontrassem e partilhassem o que sabem fazer. Professor, muito rapidamente dizer que este é o terceiro armazém que é utilizado como extensão, ora do Espaço Mira, ora do Miraflor. Portanto, acontecem muitas cenas, e o termo cenas está bem aplicado, e aqui já têm ocorrido, por exemplo, peças, residências artísticas, designadamente pela Companhia O Cão Danado, que durante 3 meses esteve em residência aqui e que depois produziu uma peça à Medeia que foi apresentada precisamente neste lugar. Neste momento temos aqui uma exposição que vai terminar no domingo. Esta exposição é uma exposição de fotografia de um grande fotojornalista, de um grande fotógrafo, que é o Paulo Pimenta, e que suponho que todos conhecem, não só pelo trabalho do público, mas nas múltiplas exposições que ele tem feito, e nós temos tido o privilégio de ter várias participações dele, quer no Espaço Mira, quer no Miraflor, porque depois também há esta migração dos artistas entre as duas galerias. Este projeto tem para nós um caráter muito particular. Nós costumamos dizer que nós não somos galeristas no sentido tradicional do termo, mas somos, antes de mais nada, cidadãos muito empenhados, muito investidos e muito em questões de caráter, e há uma dimensão sempre social da expressão artística, quer aqui na comunidade, quer na própria cidade. E este projeto, à partida, o Paulo diz que pensou sempre para aqui, para Miraflor. É um projeto que reflete um trabalho extraordinário da PEL, que é um grupo de teatro com uma intervenção fortíssima, com uma mão muito inspirada do Hugo Cruz,
que neste momento se encontra no Brasil e que é uma pessoa com a qual nós temos uma colaboração muito íntima, muito próxima. E então a PEL, durante 10 anos, desenvolve o projeto Ecoar, em estabelecimentos prisionais aqui do Norte, com homens e com mulheres. E no último ano, o Paulo Pimenta acompanhou o trabalho da PEL em 3 estabelecimentos prisionais. E este trabalho que aqui se encontra é precisamente o reflexo dessa documentação, que é muito mais do que documentar. Há claramente uma vivência muito forte do fotojornalista, que veste muitas vezes a pele de fotojornalista para ser um cidadão com preocupações sociais muito fortes. Tal como nos outros espaços, aqui também não há só uma exposição. No primeiro dia tivemos aqui um documentário, depois da inauguração, no domingo, a apresentação de um documentário e uma mesa de conversa no fim da apresentação desse mesmo documentário aliás, 2 documentários sobre o projeto, em que participaram uma jornalista, um guarda prisional, uma ex-reclusa e também do contentamento de vermos um ex-recluso que tinha saído da cadeia há uma semana e dizia que bom é estar do outro lado. Portanto, esta exposição tem esse nome, do outro lado, e de facto figura este processo de intervenção, porque é claramente um projeto de intervenção que agora termina. No próxima quinta-feira vamos ter aqui uma estreia de um documentário que será comentado por André Lamas Leite, que referimos há pouco na intervenção inicial, e pelo escritor Walter Ugumem, que é também uma pessoa que está muito sensível a este tipo de projetos. E no domingo temos aqui a apresentação de um livro também que reflete este trabalho e as consequências deste projeto. Portanto, eu convidava-vos a que vocês vissem estas magníficas fotografias e depois de as verem, aliás, no Facebook nós temos um artigo que saiu, fotografias no último domingo, 4 páginas dedicadas precisamente a esta exposição, que é mais do que a fotografia ou reflexo de todo um projeto. Portanto, são 4 páginas dedicadas a este projeto. E tem também lá um layout online onde poderão rever algumas destas fotografias. Portanto, convidávamos a que vocês agora, 5 minutos, 10 minutos, ficando o convite para, por exemplo, aparecerem na quinta-feira. Acho que vai ser uma oportunidade extraordinária de ouvirmos um professor de Direito que abordará todas estas questões, mas também com a sensibilidade de um poeta e de um crítico, e também terem a oportunidade de conhecerem o Walter Ugumem, que quem não conhece ao vivo, acho que é uma pena, é uma perda, que é uma pessoa muito particular, muito sensível e que vale a pena ver. Portanto, nós não sabemos as respostas. Desenho diferente estes dois. Aquele abrem ecrã, como a rua tem um desnível, portanto, aquele último armazém compensa. Escolhemos para o espaço de mira, por ser aquela abertura, simula um pouco a história do cinema, do ecrã. Este é regular e estes armazéns têm sido apresentados como modelo de reabilitação. Porquê? Porque houve a preocupação, e é este aspecto também importante, em se manter as características fundamentais dos armazéns, não pervertendo a sua traça, a sua história, a sua identidade. E, portanto, vocês veem aqui estas asnas, só foram substituídas aquelas que tinham bicho. No outro lado temos aquela parede peladura, não só pelo tipo de apresentações que faríamos, mas também porque aquela parede é uma parede com alguns problemas, e portanto tem que se fazer uma intervenção distinta. E inclusivamente as portas que vocês veem ali eram as portas da rua. As portas da rua foram aproveitadas, e depois lá ao fundo também vão ver o pátio,
não só para fazer estes painéis, por assim dizer, estes biombos, o que nos dá alguma flexibilidade na utilização da galeria, como depois portas de guarda ali na entrada. Portanto, houve esta preocupação, o próprio chão é também em cimento, porque tudo isto eram armazéns que serviam a estação e, portanto, tinham este caráter. Passando agora para esta exposição. Esta exposição é feita em colaboração com uma galeria de arte em Londres, que é TAFTA, e que, portanto, através da Inês Val, uma colaboradora também das duas galerias, esta exposição veio para o Mira Fórum. O que é que nós temos aqui? Muito rapidamente, temos aqui um pouco da história da fotografia da Nigéria, sem ter necessariamente uma cronologia, que no fundo é a constituição da Nigéria enquanto país. Portanto, vão ver aqui, são fotografias do início do século XX até às fotografias contemporâneas e, apesar de que em Portugal os fotógrafos da Nigéria são desconhecidos como tantos outros países, ainda por cima sendo um país lateral, entre aspas, não é? Não está naqueles highlights que tantas vezes são valorizados, não é? E são esquecidos outros com muito valor. Portanto, fotógrafos contemporâneos, e temos aqui, por assim dizer, quase que um paralelismo implícito, outras vezes mais notado, entre a vivência na Nigéria nos inícios do século XX e um século depois, quer as vivências, quer as atividades, quer o próprio cenário do próprio país. Portanto, o que é que nós vos convidamos? A que deem uma volta neste estaleiro feito de paletes, e depois podem, no fundo, experimentar o pátio e olharem para o pátio também como um espaço que foi reabilitado. As tais portas no pátio são guardas, e pensar em algumas atividades que nós fazemos logo que o tempo vem, o bom tempo vem. O pátio é uma extensão das duas galerias e gostamos muito disso. Aliás, o que nós gostamos é da grande variedade. Para vos deixar, portanto, completamente depois livres, é agradecer-vos muito a vossa presença, dizer que passamos a considerar-vos comunidade e dizer que esta zona de Campanhã vale a pena, e esta zona muito particularmente, com o Café Capri, com a Rosa, com o Momento e com tanta outra coisa, e dizer-vos que é muito bom saber que Campanhã, neste momento, não é só um sítio de partidas e de chegadas, mas estamos muito contentes, não é um sítio para ir, para partir, para chegar, mas é um sítio para estar. E, portanto, esperamos contar-vos aqui com o Miraflor. E insisto que entreguem o talãozinho com o e-mail para vocês poderem receber semanalmente a newsletter e fazerem as vossas escolhas relativamente a um programa que é intenso, mas cansa muito a nós, não é? Todos os colaboradores do Mira, e que vale a pena. Tivemos também o gosto, e esta é a última semana, onde é que está, da Daniela, que foi é trabalhadeira ainda, não é? Sim, é orientanda, é colega deles. Ora bem, e portanto está um ano à frente e reside aqui há 600 horas, não é? 500, 500, mas enfim, lá caminha, e saber que este intercâmbio e esta gente, enquanto público, enquanto colaborador, para nós fazem parte do tecido. O Mira é precisamente esta conjugação de tanta gente tão diferente. Portanto, contamos convosco para muita coisa. Se vocês quiserem, está bem? Isto é muito grande. Portanto, força. Esta exposição faz parte de um programa mais vasto dedicado à África, que iniciou no ano passado. Foi o primeiro com Moçambique, onde aqui se apresentou o trabalho de uma grande fotógrafa moçambicana, uma das primeiras mulheres fotógrafas, que é a Moira Forjás. No espaço Mira, o trabalho do Alfredo Cunha,
fotógrafos, por vezes conhecido como fotojornalista, mas a história, digamos, de Portugal, desde a década, desde 1970 até a atualidade, seria, sem o trabalho dele, fica muito aquém. Aliás, todos vocês conhecem fotografias do Alfredo Cunha, quer seja do 25 de Abril, quer seja das independências, mas ali era um trabalho dedicado a Moçambique. Depois apresentámos uma exposição dedicada a Angola, a independência de Angola, e agora a Nigéria. Estaremos, muitas outras sairão, iremos apresentar. Provavelmente uma dedicada à Guiné, não é? Sim. Mas para já a Nigéria. Pronto, e é nesta diversidade de estéticas, de geografias e de histórias individuais de vida que se faz o MIRA. E, portanto, é essa diversidade que nos agrada muito. Dizer-vos também que estamos constantemente a ser surpreendidos. Há aqui um termo que nós valorizamos muito, que é a disponibilidade. É estarmos disponíveis para novas experiências, novos projetos, novos públicos e novos desafios. Portanto, acho que é um bom sítio nesse sentido, disponível. Pronto, então, faz favor. Podes dar. Nós poderemos ser bem-vindos ou não. Portanto, vamos estar nessa expectativa. A primeira atitude foi muito positiva, porque estes armazéns estavam todos em ruínas, havia aqui montes de bichos, ratos, silvas, portanto, uma situação muito degradante. A rua era muito mal vista, porque isto são 11 armazéns, é quase 3/4 da rua, ocupado por ruínas. Quando começámos a fazer as obras, houve logo uma curiosidade muito grande por parte dos vizinhos. E passavam e espreitavam. Não sei se todos os povos têm esta tendência enorme a espreitar as obras, mas de facto os portugueses, há uma obra, vai logo tudo espreitar. E diziam, ainda bem menina, porque aqui pessoas da minha idade ainda são meninas, ainda bem menina, que estão a arrumar isto, a arranjar isto. Mas depois olhavam assim para a pena e diziam, oh menina, mas isto não é nada bom para o negócio. E portanto eles tinham pena de nós, porque nós estávamos a fazer obras para montar um negócio e a rua não era boa para o negócio. Esta foi a primeira reação. Depois, as relações foram-se estabelecendo com muita lentidão e assumindo sempre a iniciativa por parte da comunidade. Isto é, respondendo aos estímulos da comunidade. Claro que aqui ajudou muito um tasco, que é a Adega Viela, um pequeno restaurante, onde a Rosa cozinha boa comida a um preço acessível. Então nós começámos a ir almoçar, o jantar, quando eram as inaugurações, e como a comida é acessível, o ambiente é agradável, portanto o pessoal que está no Mira vai comer à Rosa. Obviamente pode não ser um artista, mas para a Rosa todas as pessoas que vêm do Mira são artistas. E portanto a pessoa às vezes diz assim, oh Rosa, aquele senhor não é artista. Ai, não me interessa, é do Mira, é artista. E portanto a Rosa inclusivamente estimula, está muito magrinho, tem que comer mais, não, claro, é mamãe, isto faz mal, O Café Capri, também os restaurantes em frente à estação. Portanto, começámos precisamente pela utilização de serviços. E claro que esses serviços acharam excelente nós estarmos aqui. Mas depois, foi através, inclusivamente, de crianças, geralmente as crianças são um elemento que chegam mais facilmente à conversa, e numa situação muito insólita. Nós tínhamos aqui uns artistas, 2 jovens artistas, que queriam fazer um trabalho sobre as ilhas. E nós dissemos, atenção, nós viemos para ficar. Não vai agora desatar o povo todo a fazer investigação social, sociológica ou outra, porque isso é uma forma de agressão. Portanto, atenção, ilhas tudo bem, mas não pode haver interferência nas ilhas. Porque vocês estão de passagem, mas nós moramos aqui. E o que é que acontece? Esta limitação, eles transformaram numa vantagem, que é outro aspecto muito importante para o vosso trabalho. O que nós temos é o melhor e temos que trabalhar com o que temos, não é com o ideal. Isto não retira a ambição, mas sabendo estes artistas que não podiam interferir com a vida das pessoas, o que é que eles fazem? Fazem um filme das ilhas, do lado de fora, com as pessoas a saberem, onde quase não se passa nada. A não ser uma roupa a secar, que a banha,
alguém que atravessa o corredor da ilha, mas é, por assim dizer, um filme sobre o cotidiano da ilha. E eles o que é que fazem? Naquelas portas de vidro do Espaço Mira, colocam um vinil e projetam nessas portas, projetam a ilha, que era uma coisa lindíssima. Quer dizer, quem passava pelo Espaço Mira era a ilha, o que é uma identificação como um lugar importante na rua. E há um dia que estou, por acaso estava eu cá dentro, e vejo assim, duas sombrinhas, pretas, pequeninos, e dizem assim: olha a nossa ilha, olha a nossa vassoura. Isto é, eles passaram e reconhecem a ilha. E eu vim cá fora e disse: vocês querem ver onde é que a vossa ilha está? Está naquele aparelho. Mostramos o projetor, eles estiveram a brincar às sombrinhas e conhecemos o pai das crianças, que é um jovem, que é eletricista, tem 2 filhos, com 6 anos e 4 anos, e ele e a mulher são 2 ativistas de uma associação que é os Malmequeres da Noeda, que é uma associação em vias de extinção, como tantas associações recreativas e desportivas da cidade, mas que este casal está a trazer uma nova vida. Como? Através, por exemplo, do ensaio das crianças para danças, que é uma mistura mais extraordinária de hip-hop, break-dance, disco, olhem tudo, só falta o malhão, porque aqui, vou-lhes dizer, alta batida, luzes super ativas e coloridas, e lá estão os miúdos, tumba, a dançar aquela misturada muito modelo americano, dos filmes, da Fame, vocês já estão a ver, gente. Mas que importância é que isto tem? É um espaço de convívio, é um polo agregador das crianças e das suas famílias. Então, eles convidaram-nos para assistir a um espetáculo, o João filmou, eu fotografei, então passámos a ser os 2, por necessidade deles, a documentar os espetáculos. Muitas vezes não são geralmente só dos meninos daqui da zona, mas vem, que é outra realidade incrível, a quantidade de canalha que vem de Fanzers, Canidelo, Albão, Balongo, e aquilo é um sítio pequeno, mas ali está tudo. E então seguem-se os grupos na dança. Portanto, a nossa ligação foi foi responder de uma forma ativa às solicitações da comunidade. O que é que também acontece? Que nós temos essa percepção. É que o facto de nós termos escolhido vir para aqui aumentou a autoestima, o autoconceito da comunidade. E eles acham agora, depois também são os exagerados, quando às vezes vem aqui alguém fazer perguntas sobre o funcionamento, como é que isto está, o funcionamento da rua, da comunidade, e eles dizem: desde que o Mira está cá isto mudou 100%. Então contam uma história anterior que isto parecia que se vivia nas cavernas, não é verdade? Mas é boa vontade, o que quer dizer que eles, ao dizerem bem do Mira, estão a dizer bem de si próprios. Todo o nosso processo de aproximação, por exemplo, com o Sr. Manuel, que recolhe papel em toda a freguesia, passou por lhe passarmos e por lá levar os cartões daqui. Agora temos uma relação de proximidade também com o Sr. Manuel. Ou quando fazemos fotowalks, nós fazemos vários fotowalks, o IM Porto, que é uma comunidade, já me esquecia, o IM Porto, que é uma comunidade de fotografia com telemóveis e de partilhas tipo Instagram, também é um elemento de ação, de intervenção. Muitas vezes, por exemplo, almoçamos ali no Capri, vamos nos dividindo pelos vários lugares. Portanto, digamos que há uma boa interação, uma boa relação com a comunidade, e que o segredo de tudo isso foi, antes de mais nada, nós sermos pacientes, nós percebemos qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é, antes de mais nada, pertencer a esta malha social e ser aceito por ela, sermos assimilados por ela. E é neste patamar que estamos. Neste momento temos como projeto também desenvolver um trabalho sobre os Malmequeres da Noeda, sobre a rua e sobre Campanhã.
Já agora fica aqui o convite. No dia 9 de Abril, e podem ver isto no Mirafórum, não é em Porto, mas também vamos pôr no Mirafórum. No dia 9 de Abril vamos fazer um meetup AIM, que é fotógrafos, seja com telemóvel, seja com câmara fotográfica, que é fazermos algum levantamento fotográfico de Campanhã, porque Campanhã vai sofrer uma modificação brutal, especialmente com a construção da plataforma intermodal aqui nesta zona. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos fazer o registro documental do que é Campanhã hoje. E, portanto, associamos neste fotolog, já ficam a saber, dia 9, na estação de Campanhã, no largo da estação de Campanhã. Quem quiser vir, é só trazer telemóvel, o que quiserem, e depois serão dadas instruções. É também uma maneira de trazer pessoas de outra zona do Porto para Campanhã. E com esta perspectiva, isto vai mudar, é importante que fixemos aquilo que existe hoje. Portanto, fica aqui o convite. Portanto, vocês já estão a ver, vêm aqui e já levam uma série de perspectivas e de atividades. Perguntas? Fazemos workshops, também só para vos dizer, masterclass, workshops são pagos. Por exemplo, fizemos um que está a ter a sua continuidade sobre escrita e fotografia de viagem, e as produções estão a ser interessantíssimas, porque sugerimos a elaboração de livros de artista. E, portanto, vamos ter depois aqui também uma inauguração de livros de artista. Temos tertúlias sobre viagens, em que convidamos para cada tertúlia 3 pessoas. E então é uma viagem, uma história, 10 fotografias, 30 minutos. E então têm vindo vários viajantes. Sendo que a viagem pode ser à minha rua. A viagem não tem que ser à Ásia ou à África. Não, pode ser uma viagem. Portanto, também fica aqui, candidatem-se, quer dizer, não há nenhum exame, é só alguém que tenha feito uma viagem que queira partilhar connosco. E, portanto, são todas estas atividades, e como há bocado dizia o Maia, a apresentação de um livro traz um público que gosta daquele tipo de literatura, ou de ensaio, ou de escrita, teatro, portanto, temos outro público, arte contemporânea, outro público, fotografia mais mainstream, como esta, outro público, e é desta mistura toda que se faz aquilo que consideramos que é o mais importante numa galeria ou numa instituição cultural, que são os seus públicos. E este público é, de facto, altamente diversificado, muito diferente. Já agora, a próxima tertúlia é sexta. A próxima tertúlia, não passou, não é dia 1, passou para o dia 8. Passou para o dia 8, porque ainda por cima era dia das mentiras, a gente que achar. Não, passou para o dia 8. Mas vão receber tudo isso na newsletter. Portanto, que apareçam e são sempre bem-vindos. Podem também, por exemplo, chegamos à conclusão que ter uma mesa e bancos e ter livros é um convite a sentar, a conversar e a falar. E esta mesa do Alba de Lapa, vamos passar a ter aqui sempre uma mesa no fórum e todas as semanas com livros diferentes. As experiências são incríveis. Em princípio, sexta e sábado as galerias estariam fechadas, mas nós decidimos abrir. Estive cá eu e o João. Não imaginam a quantidade de pessoas que apareceram, que se sentavam na mesa e desatavam a conversar. Mas aquilo quase parecia um divã em termos de associações livres. Começavam a conversar, mas onde é que é, onde é que não é, olha, eu vi este livro, eu não conhecia nada do Alba de Lapa, e conversas soltas. Portanto, depois, pátio, mesa, exposições, tudo, o lugar também é vosso. E não é uma palavra assim, que por cima trazidos. Não é Natália. Em relação aos workshops, desculpe, só vai ter fotografia ou também vai ter para breve algum de teatro e cinema? Não, para já teatro e cinema não, mas nós estamos abertos a que formadores, também ficam com esta ideia, que formadores que não têm até às vezes espaços para desenvolver a sua formação podem fazer cá. É uma questão de nós conversarmos, sim, e uma boa ideia, porque de facto é uma área, são áreas novas e áreas importantes. Mais alguma questão? Vocês há muitas, mas tem muito tempo para perguntar.
por escrito, ou ao vivo, ou a cor, o que vocês quiserem. Está bem? Natália, Muito mais uma obrigada. vez, muito obrigada. Está bem? Obrigada. E acabamos por aqui, porque nós tivemos. Sim, como vocês quiserem.